Quando Beatriz, com os seus 10 anos cheios de inocência, deixou cair aquelas palavras na mesa do jantar como uma bomba silenciosa. Mamã, por que é que tu e a Laura vivem juntas como se fossem casadas? A avó disse que isso é pecado e que Deus não gosta. Laura sentiu o ar fugir-lhe dos pulmões. O garfo parou a meio caminho da boca de Carla e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. A luz dourada do fim de tarde entrava pela janela do apartamento em Alfama, iluminando os azulejos antigos e o retrato de família que Carla insistia manter na parede, mas naquele momento parecia que a própria casa prendia a respiração. Laura, com 35 anos, cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros e olhos castanhos profundos que sempre transmitiam calma, tentou sorrir. Era a madrasta há 3 anos, desde que Carla, divorciada de um homem conservador de Braga, a conhecera numa conferência sobre educação em Lisboa. Tinham-se apaixonado devagar, com conversas até de madrugada e passeios discretos pelo mirador de Santa Luzia, onde o Rio Tejo parecia guardar os seus segredos. Beatriz, filha única de Carla, aceitara Laura no início com a naturalidade de uma criança que precisava de afeto. Agora, aos 10 anos, repetia palavras que não entendia por completo, mas que feriam como facas. Carla, ainda com o avental manchado de molho de tomate, pousou o garfo. Beatriz, onde ouviste isso? A voz saiu mais rouca do que pretendia. A menina baixou os olhos para o prato de bacalhau, os dedos pequenos apertando o guardanapo. Na escola. A professora de religião disse que a família é homem e mulher, como na Bíblia. E a avó telefonou ontem e falou a mesma coisa. Laura sentiu o peito apertar-se. A sogra, Dona Isabel, católica devota que frequentava a sede de Lisboa todas as semanas, nunca aceitara abertamente a relação. Dizia que rezava por elas, mas as orações vinham sempre carregadas de julgamento velado. Depois do jantar, enquanto Carla arrumava a cozinha, Laura sentou-se no sofá com Beatriz. O apartamento cheirava a canela e a mar, como sempre. Queres falar sobre o que sentes, querida? A menina encolheu os ombros. Eu gosto de ti, Laura. Mas a avó diz que 2 mulheres não podem ser mães. Que é contra a natureza. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de gerações. Laura sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas conteve-as. Não era raiva da criança. Era raiva do mundo que lhe ensinava a odiar antes de aprender a amar. Nessa noite, depois de Beatriz adormecer, Laura e Carla discutiram pela primeira vez em meses. Temos de falar com ela com honestidade, disse Laura, de pé junto à janela, olhando as luzes da cidade. Carla, sentada na cama, abanou a cabeça. Ela tem 10 anos, Laura. Não entende. Se explicarmos demais, vamos confundi-la ainda mais. A minha mãe já anda a ligar todos os dias. O padre António da paróquia até perguntou por nós no domingo. Laura virou-se. E vamos continuar a esconder-nos? A fingir que somos só amigas que vivem juntas por economia? Eu amo-te, Carla. Amo Beatriz como se fosse minha. Mas não posso viver uma mentira que a magoa. Carla baixou os olhos. Eu também te amo. Mas tenho medo. Medo de perder a minha filha. O silêncio voltou, pesado como as pedras das ruas de Lisboa. Nos dias seguintes, a tensão cresceu devagar. Beatriz começou a evitar abraços de Laura. Na escola, as colegas perguntavam se ela tinha 2 mães. A avó telefonava mais vezes, convidando a neta para passar o fim de semana em Braga, só para arejar a cabeça. Laura sentia-se dividida, queria proteger a criança, mas também queria ser verdadeira. Sentava-se à noite no pequeno terraço, a fumar um cigarro raro e pensava na própria infância em Coimbra, onde a mãe a criara sozinha depois do pai as abandonar. Tinha jurado nunca impor sofrimento a ninguém. Agora, parecia que o seu amor causava exatamente isso. Carla notava a mudança. Estás distante, disse-lhe uma manhã, enquanto preparava um pequeno almoço. Laura sorriu sem alegria. Só estou a pensar no que é melhor para todos.
Mas dentro dela, uma decisão começava a formar-se, silenciosa e inevitável, como as ondas do Tejo que batiam contra as margens. Não sabia ainda o preço que pagaria, mas sabia que não podia continuar assim. A semana passou num equilíbrio frágil. Beatriz ia para a escola de manhã, voltava com notas boas, mas com um olhar mais fechado. Laura continuava a levar a menina ao futebol às quartas-feiras, como sempre, mas agora as conversas no carro eram curtas. Gostas da tua equipa, não gostas? Sim. E de mim? Silêncio. Carla tentava preencher os vazios com sorrisos forçados e jantares mais elaborados, mas o peso parava. Num domingo, Dona Isabel apareceu sem avisar. Chegou com um bolo de arroz e um rosário novo para Beatriz. Trouxe isto para a minha neta rezar, disse, lançando um olhar rápido a Laura. A sala encheu-se de tensão. Enquanto Carla fazia café, a sogra sentou-se ao lado da neta. Sabes, Beatriz, Deus criou Adão e Eva para que a família seja assim. Duas mulheres juntas é uma confusão que o Senhor não quer. Laura, da cozinha, ouviu tudo. Sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Não era a primeira vez, mas agora, com Beatriz a absorver cada palavra, doía mais. Depois da sogra sair, Laura não aguentou. Não podemos deixar que ela continue a envenenar a cabeça da menina. Carla suspirou. É a minha mãe, Laura. Cresceu noutra época. Não vai mudar. E nós? Vamos mudar por ela? A discussão subiu de tom. Carla acusou Laura de ser egoísta, de pensar só no seu desejo de ser assumida. Laura respondeu que esconder-se era mentir à própria filha. Ambas choraram, mas nenhuma cedeu. Nessa noite, Laura dormiu no sofá pela primeira vez em 3 anos. Na segunda-feira, Laura decidiu agir. Telefonou para a escola e marcou uma reunião com a professora de religião. Sentada no gabinete pequeno, explicou calmamente: a minha companheira e eu queremos que Beatriz entenda que o amor tem muitas formas. A professora, uma mulher jovem mas conservadora, sorriu com pena. Entendo o vosso ponto de vista, mas o programa curricular segue a doutrina da Igreja. Talvez seja melhor falar com um capelão. Laura saiu dali com a sensação de que batia contra uma parede de séculos. À noite, contou tudo a Carla. Temos de fazer alguma coisa. Não podemos esperar que o preconceito passe. Carla abraçou-a, mas o abraço era hesitante. Tenho medo de perder tudo. A minha família, os amigos da paróquia e a Beatriz pode escolher ficar com o pai se isto explodir. O ex-marido de Carla, Miguel, vivia em Braga e raramente via a filha, mas usava a religião como arma sempre que queria. Laura sentiu um nó na garganta. Então vamos perder-nos a nós próprias? Beatriz, que ouvira parte da conversa da porta do quarto, entrou de pijama. Vocês vão separar-se por minha causa? Os olhos dela, tão parecidos com os da mãe, encheram-se de lágrimas. Laura ajoelhou-se à frente dela. Nunca. Mas precisamos de falar a verdade. Nessa noite, pela primeira vez, Laura contou à menina, com palavras simples, como conhecer a Carla, como se apaixonara e como o amor não escolhe género. Beatriz ouviu em silêncio, depois perguntou: mas Deus não fica zangado? Laura respondeu com honestidade: não sei o que Deus pensa. Só sei que te amo e que quero que sejas feliz. A menina abraçou-a, mas o abraço era diferente, mais curto, mais incerto. Laura deitou-se ao lado de Carla e sussurrou: amanhã vou falar com o padre António. Sozinha. Carla apertou-lhe a mão, mas não disse nada. A decisão estava tomada. O que viria a seguir mudaria tudo. O padre António recebeu Laura na sacristia da igreja de São Vicente de Fora numa manhã chuvosa de outubro. O cheiro a incenso e cera de vela enchia o ar. O sacerdote, homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olhar bondoso, ouviu-a sem interromper. Laura falou do amor por Carla, da luta diária para criar Beatriz num mundo que a julgava, da dor de ver a menina repetir palavras de ódio. Não peço que concorde, padre.
Peço só que não condene uma criança inocente. O padre suspirou. Filha, a Igreja ensina que o matrimónio é entre homem e mulher. Mas também ensina o amor e a misericórdia. O que sentes pela Carla é real, mas talvez seja uma cruz que Deus te deu para carregar. Laura sentiu as lágrimas subirem. E se a cruz for o preconceito dos outros? Ele não respondeu diretamente. Em vez disso, sugeriu que Carla e ela participassem numa sessão de aconselhamento familiar. Laura saiu da igreja com o coração mais pesado. Em casa, contou tudo. Carla ficou furiosa. Foste à igreja sem me dizer? Agora toda a paróquia vai saber. A discussão foi dura. Beatriz, do quarto, ouvia tudo. No dia seguinte, a menina chegou da escola chorosa. As colegas tinham-lhe chamado filha de duas lésbicas. Laura quis abraçá-la, mas Beatriz afastou-se. A avó disse que se eu ficar aqui, vou para o inferno. As palavras cortaram como vidro. Nessa noite, Laura tomou a decisão que mudaria tudo. Sentada à mesa da cozinha depois de Carla e Beatriz dormirem, escreveu uma carta longa para Dona Isabel. Nela, explicava o seu amor, pedia respeito e propunha que a família se reunisse no Natal para falar abertamente. Mas não enviou. Em vez disso, marcou uma reunião familiar em Braga para o fim de semana seguinte. Carla soube no dia seguinte e explodiu. Estás louca? A minha mãe vai destruir-nos. Laura respondeu calmamente. Se não enfrentarmos agora, vamos perder a Beatriz de qualquer maneira. A viagem até Braga foi silenciosa. Beatriz olhava pela janela do carro, Carla segurava o volante com força. Ao chegar à casa antiga de pedra, Dona Isabel esperava-os com o jantar pronto, mas o ar estava carregado. Durante a refeição, Laura falou. Contou a história delas desde o início, sem esconder nada. Eu não escolhi amar a Carla. Mas escolhi ser honesta. E escolhi amar a Beatriz como mãe. A sogra levantou-se, voz trêmula, estás a destruir a minha neta. Deus vai castigar-te. Carla chorou. Beatriz correu para o quarto. Nessa noite, na cama de solteiro da casa de hóspedes, Laura sentiu o peso da escolha. Tinha aberto a porta, mas não sabia se conseguiria fechá-la. A reunião familiar prolongou-se por 3 dias. O tio de Carla, um advogado conservador, veio de Lisboa. O irmão mais novo, que estudava teologia no Porto, trouxe a Bíblia aberta. Discutiram horas. Laura ouvia, respondia com paciência, citava até passagens do Evangelho sobre amor ao próximo. Jesus não condenou a mulher adúltera. Porque haveria de condenar 2 mulheres que se amam? O tio riu com sarcasmo. Isso é a interpretação moderna. A tradição é clara. Beatriz assistia a tudo, calada. Às vezes saía para o jardim, onde as oliveiras antigas pareciam testemunhas mudas. Uma tarde, aproximou-se de Laura sozinha. Eu não quero que tu e a mamã se separem. Mas a avó diz que vais levar-me para o inferno. Laura abraçou-a com força. Ninguém te vai levar para lado nenhum. Eu prometo. Mas a promessa soava frágil. Carla, dividida, defendia a mãe num momento e Laura no outro. Talvez tenhas razão, Laura. Mas estás a magoar toda a gente. Laura sentia a culpa crescer. Tinha aberto a caixa de Pandora pensando que a verdade libertaria, mas via apenas dor. Na última noite em Braga, Dona Isabel chorou pela primeira vez em frente a elas. Eu rezo todos os dias para que Deus vos cure. Laura respondeu com voz suave, talvez o que precise de cura seja o nosso medo, não o nosso amor. Voltaram para Lisboa mudadas. Beatriz estava mais calada, mas já não repetia as palavras da avó. Carla e Laura dormiam outra vez juntas, mas o silêncio entre elas era novo. Laura começou a questionar-se, teria sido egoísta? Teria destruído a harmonia por orgulho? Uma semana depois, chegou uma carta de Dona Isabel. Dentro, um rosário e uma nota curta, rezo por ti.
Mas não aceito. Carla leu e abraçou Laura. Talvez tenhas razão. Temos de escolher o nosso caminho. Mas o preço estava a ser pago. Beatriz começou a ter pesadelos. Na escola, evitava os amigos. Laura via tudo e sentia o coração partir. O Natal aproximava-se. Laura propôs que passassem o dia só os três, longe de Braga. Carla concordou, mas Beatriz pediu para ir à avó. Só um dia. Laura sentiu a facada. Deixou ir, com o coração apertado. No dia 25, sozinha com Carla no apartamento vazio, as duas choraram pela primeira vez juntas sem máscaras. Eu fiz isto, disse Laura. Abri a porta e agora não sei fechar. Carla beijou-lhe a testa. Não. Nós fizemos isto. Juntas. Beatriz voltou à noite com os olhos inchados. A avó disse que se eu ficar convosco, não vou ao céu. Laura ajoelhou-se. E tu o que sentes? A menina hesitou. Sinto que te amo. Mas tenho medo. Nessa noite, Laura tomou outra decisão. Propôs a Carla casarem-se civilmente, como a lei portuguesa permitia desde 2010. Não para provar nada. Só para mostrar à Beatriz que o nosso amor é sério. Carla aceitou com lágrimas. A cerimónia foi simples, no Registro Civil de Lisboa, apenas com duas amigas e Beatriz. A menina segurou as alianças, sorrindo pela primeira vez em semanas. Mas a avó não foi convidada. A notícia chegou a Braga no dia seguinte. Dona Isabel telefonou, voz partida. Perdi a minha filha e a minha neta. Carla desligou a chorar. Laura abraçou-a, mas sabia que a perda era real. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Beatriz começou a falar mais abertamente. Agora entendo que o amor não tem regras. Mas ainda tinha momentos de dúvida quando via casais heterossexuais na rua. Laura e Carla aprenderam a responder com paciência, sem forçar. Um ano depois, a família tinha mudado. Dona Isabel continuava a telefonar, mas as conversas eram mais curtas e menos carregadas de julgamento. O padre António enviara uma carta de bênção neutra. Beatriz, agora com 11 anos, defendia as mães na escola. Laura e Carla casaram-se na igreja civil e fizeram uma pequena festa em casa, com vista para o Tejo. O amor continuava, mais forte por ter sobrevivido à tempestade. Mas as cicatrizes permaneciam. Laura via, por vezes, Beatriz olhar para o crucifixo na parede com dúvida. Carla acordava à meio da noite com medo de ter perdido a mãe para sempre. Laura carregava a responsabilidade de ter forçado a verdade. Tinha ganhado a autenticidade, mas perdera a ilusão da harmonia fácil. Uma noite de verão, no terraço, Laura olhou para Carla e Beatriz a rirem enquanto comiam gelado. Pensou em tudo o que tinham passado. O amor não vencer o preconceito, apenas aprender a conviver com ele. E talvez fosse isso a verdadeira vitória. Será que a decisão corajosa de Laura foi a escolha certa, ou apenas uma ilusão que custou a inocência de uma criança e a harmonia de uma família para sempre?